Olá pessoal, estamos de volta. Vamos agora continuar nosso curso. Vamos falar agora de um tema muito bacana, muito importante para a sua, vamos dizer assim, para a sua jornada, né? Seja ela iniciante, seja ela não tão iniciante, mas com certeza que você vai necessitar muito de motivação durante a sua jornada. A gente vai falar agora sobre as diversas teorias motivacionais, né, o que é a motivação e como que a gente consegue, segundo os estudiosos, né, da administração, como é que a gente consegue chegar a um nível de motivação dentro da organização, mas esses conhecimentos também vão servir para você durante a sua vida. É importante destacar que motivação é um assunto estudado dentro das funções administrativas, dentro da função direção. Tá? Então você tem lá planejamento, organização, direção e controle. Dentro da função direção, nós estudamos motivação também. E esse é um assunto também presente dentro do estudo da gestão de pessoas. Tá? Então pode aparecer no seu edital nessas duas hipóteses, tanto em gestão de pessoas como quando aparecer lá funções ou processo administrativo, direção. Tá certo? Sem mais enrolação, vem comigo aqui. Vamos, como a gente vem sempre fazendo, deixa aí meu e-mail, meu Facebook e o meu Instagram para você entrar em contato comigo, né, e manter cada vez mais próximo esse bate-papo aí, para você tirar dúvidas, enviar suas críticas e suas sugestões. O que é motivação? Motivação consiste em fatores que condicionam o indivíduo continuar em busca de um determinado objetivo. Então, motivação, galera, é diferente de motivo. A gente fala o seguinte: por que você está estudando para concurso público? Ah, porque eu quero passar. Beleza, isso é um motivo. Mas a motivação é aquilo que te faz continuar. A gente brinca no direito administrativo, é muito comum a gente estudar isso, né, dentro de atos administrativos, dentro dos requisitos do ato administrativo, a motivação, que não se confunde com o motivo, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O motivo é o pressuposto de fato de direito que enseja, né, vamos dizer assim, a prática de determinado ato administrativo. Beleza. Mas, galera, a gente tem um ponto mais interessante, que é a motivação dentro do ato administrativo. Estou puxando direito administrativo porque é muito comum você já ter estudado isso em direito administrativo, tá? Não é que eu queira substituir o professor, jamais. Mas a motivação seria o quê? A explicação desses motivos, é a fundamentação. Tem alguns atos que devem ser motivados necessariamente, aqueles que neguem direitos, né? Tá lá na lei 9784. Mas é importante você trazer aqui para a motivação, pensando que o que você passar no concurso público é o seu motivo, é aquilo que te dá o start. Ah, eu quero entrar para medicina, eu quero ser advogado. Isso é o start, é o motivo. Mas qual é a motivação? Qual é o fator que faz você continuar em busca de determinada conquista, determinada situação, mesmo diante de falhas, de acontecimentos que vão às vezes te travar? Eu quero passar no concurso, você faz 5 concursos e não passa. O que é que te faz continuar estudando? Não é o motivo, é a motivação. Tá? Esses fatores são importantes porque eles que fazem você continuar. Então você tem que entender o que é que te motiva nos teus estudos. Né? Se é a mudança de realidade de vida, que eu costumo dizer em salas de aula, né, presenciais, que é justamente o fator que realmente motiva uma pessoa. É a mudança da realidade, é a busca pela efetividade, você mudar a sua vida. Poder comprar sua casa sem se preocupar se você vai ter seu emprego ou não, ter um salário melhor, para você poder proporcionar coisas para você mesmo, ou para sua família, coisas que você não pode atualmente, ter uma condição de vida profissional melhor, né? Trabalhar você que já é servidor público, trabalhar no algo melhor, quem trabalha na iniciativa privada, ter a tranquilidade profissional de que vai trabalhar, vai dar o gás e não vai ser demitido arbitrariamente, né?
como acontece muito no setor privado. Então essa motivação ela tem que ficar muito bem explícita para você durante a sua preparação. Mas aí, pessoal, acontece um ponto interessante. Você tem que entender o seguinte, que dentro da administração, seja ela geral ou pública, seja da gestão de pessoas ou das funções administrativas, a motivação é algo que pode ser interna, que a gente chama de motivação intrínseca, ou ela pode ser externa, que é o que a gente chama de motivação extrínseca. Alguns autores vão dizer que não existe motivação extrínseca, externa, que o estímulo que vem de outra, da empresa, de outra pessoa, ele não se tornaria uma motivação, não seria o verdadeiro impulso, seria um motivo. Mas isso daí, para fins de prova, não tem tanta relevância, a não ser que se fosse numa prova discursiva, para você falar e tal, certo? Mas existem fatores que motivam internamente, fatores internos da própria pessoa, ou existem fatores externos, que são estímulos que outra pessoa pode provocar motivação em terceiro. Beleza? Beleza. Então, como eu falei, motivo e motivação são coisas que não podem ser confundidas, tá? Motivo e motivação são coisas diferentes. Existem várias teorias que tentaram explicar ao longo dos anos quais seriam esses fatores que fazem com que uma pessoa continue agindo independentemente das dificuldades. A gente tem as teorias do processo e as teorias do conteúdo. As teorias do conteúdo tentam explicar o que motiva uma pessoa, tá? O que é que motiva uma pessoa dentro da organização ou na vida dela, tá? E as teorias do conteúdo buscam explicar como motivar pessoas. Como motivar pessoas, certo? Como motivar pessoas. E aí você tem essas diversas teorias. Então o primeiro ponto que você precisa já decorar de cara é justamente esse ponto inicial. Quais são as teorias do processo, tá? E quais são as teorias do conteúdo. Tem que ficar bem claro isso para você, tá? Você não pode ir para a prova sem saber esse ponto, beleza? Então, olha essa tela, tire aí suas conclusões, tá? Anote, decore, não perca tempo, tá? Senão você pode se perder. Já vi muito em prova as bancas cobrando simplesmente a diferença entre teoria do processo e teorias do conteúdo, tá bom? Vamos lá. Primeira teoria teria necessidade de Maslow. A gente já vê aqui, né? Ó, cadê aqui? Ela é uma teoria do conteúdo, tá? Tá aqui, ó. E veja que Maslow tentou explicar o seguinte, né? Que existe uma escala, por isso que há uma hierarquia, né, de necessidades, que essas necessidades é que motivariam uma pessoa. E primeiro ponto inicial é que você vai entender, tá? Que nenhuma teoria ela é absoluta. Como assim, Vinícius? Nenhuma teoria tem, vamos dizer assim, é a prova de bala. Se aplica a todos de forma indistinta, de forma indiscriminada. Por quê? Porque a gente tem diferenças pessoais, né, pessoal? A gente tem diferenças entre as pessoas, que você vai ver que tem sentido algumas teorias e outras, não, essa aí não se aplica a mim, não. Mas você vai dizer assim, mas se aplica a tal fulano, a tal fulana. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa que você precisa entender da hierarquia de necessidades. Há uma hierarquia, quer dizer o seguinte, que a necessidade fisiológica precisa ser atendida para depois o ser humano buscar a necessidade de segurança. Então, fisiológica, segurança social, estima e autorrealização promove uma hierarquia, onde eu tenho aqui, de forma simples, como se fossem níveis de motivação, e que para para que uma pessoa tenha uma necessidade social,
ela tem que ter atingido a necessidade fisiológica e de segurança. Se eu não tiver atendido a necessidade de segurança e a necessidade fisiológica, eu não vou ter como me motivar em buscar uma necessidade social. Certo? Mas o que seria isso? A necessidade fisiológica estará ligada à sobrevivência, as coisas mais básicas do ser humano. Sono, alimentação, sexo, respiração. São necessidades mais básicas de um ser humano, tá bom? Satisfeitas tais necessidades, você vai buscar a segurança, que é a segurança no trabalho, a segurança financeira e a segurança familiar. E aqui entra o primeiro ponto interessante. Você não precisa ter todas as necessidades, tá? Todas as necessidades, por exemplo, de segurança, para ir para a necessidade social. Por quê? Porque às vezes você tem uma segurança relativa no trabalho, certo? Você trabalha em iniciativa privada há muito tempo, você tem uma segurança financeira. Veja que ela não é plena. E aí entra o ponto. Você não precisa ter todas as necessidades de segurança completamente preenchidas para buscar a social, mas você tem que ter necessidades de segurança preenchidas. Já explico para vocês como, né? Uma necessidade social aí é parte de amizade, né? Interações sociais dentro e fora do trabalho, colegas, chefes, clientes, amigos, faculdade, amigos de trabalho, vizinhança, né? São todas aí necessidades sociais. Aí você, satisfeita a necessidade social, possui amizade e tal, né? Interações sociais aí dentro e fora do trabalho, aí você já vai partir para a necessidade de estima, que aí é o que? O reconhecimento e aprovação da família e amigos. Aqui, a estima é ser reconhecido e ser aprovado como membro de determinado grupo, tá? Então aqui você já entra numa necessidade diferente, tá? E a autorrealização, que seria mais alta, né? De maior nível, né? Que seria um trabalho desafiador, um crescimento pessoal, participação, o desenvolvimento como ser humano estaria ligado aí dentro das necessidades de autorrealização. Então você tem, o que você precisa saber da teoria da hierarquia de necessidades? Os pontos chaves. Primeiro, quais são esses níveis? Né? E você vai decorar, ó, FICEA, tá? Fisiológica, segurança social, estima e autorrealização, tá? E eu já coloquei em níveis, então da mais necessidade mais básica a mais elevada. FICEA, tá? Precisa saber os níveis dessas necessidades, que há uma hierarquia entre elas, tá? E o que é cada uma e que elas são cíclicas. Por exemplo, você pode estar aqui na autorrealização, buscando a autorrealização, e voltar, por exemplo, a uma necessidade social, quando surge uma nova rede social. Ou quando você está aqui na autorrealização, por exemplo, e infelizmente acontece um divórcio, surge novamente uma necessidade de segurança emocional, segurança familiar, pessoal. Então veja que elas podem ser cíclicas. Você pode estar na autorrealização e de repente ter uma necessidade de segurança novamente. E aí entra um ponto, nem todos, essa teoria não tem aplicabilidade para todos. Porque você já deve ter ouvido falar, por exemplo, alguém que está lá, não tem, às vezes, trabalho, não tem nada e está buscando lá a autorrealização como pessoa. Né? Não tem ali segurança nenhuma e está buscando ali, vive um dia de cada vez, né? O pessoal que vende aí, por exemplo, artesanato nas praias, né? A pessoa não tem segurança nenhuma e está lá buscando a autorrealização, a parte de social já e tal. Como é que isso é possível? Você entra na teoria ERC ou teoria ERG, que Alderfer, e aí é importante você decorar, né, saber quem escreveu cada teoria. Ele pensou, ele falou o seguinte: a teoria de Maslow é interessante, mas não necessariamente há uma hierarquia rígida entre esses elementos. E aí ele falou o quê? Eu vou desenvolver uma outra teoria que chama-se existência, relacionamento e crescimento.
Em inglês é Existence, Relationship, Growing. Em inglês, RG, tá? E aí ele falou o seguinte, na verdade, eu teria necessidades de existência, que seriam algo em torno de segurança fisiológica de Maslow, a teoria do relacionamento, a necessidade de se relacionar com pessoas, que seria algo semelhante à necessidade social e parte da necessidade da estima, tá? Beleza? E a necessidade de crescimento, que seria a autorrealização, estima e alguns elementos da estima. Mas qual a diferença, então, mais básica entre os dois, além do nome, né? Porque uma é a teoria da hierarquia das necessidades e a outra é a teoria ERC. A diferença básica aí, pessoal, está que não há hierarquia entre existência, relacionamento e crescimento. Aldefer, segundo as pesquisas dele, identificou que não há necessidade, não haveria uma hierarquia entre esses elementos. Eu poderia buscar o crescimento sem ter a necessidade de relacionamento, por exemplo, preenchida. Tá? Basta você imaginar aqueles monges budistas, né, que ficam isolados do mundo e eles podem apresentar essas necessidades. Tá? Eles podem apresentar essas necessidades de crescimento pessoal, espiritual, sem ter, por exemplo, necessidade de relacionamento. E veja que ela também tem aplicabilidade. Então a teoria de Maslow, a teoria RC, como qualquer outra teoria, elas têm aplicabilidade, mas elas não são absolutas. Elas não são a prova de balas. Então você pode se identificar com a teoria RC e não com a teoria de Maslow ou vice-versa. Tá bom? Beleza? Muito bem, teoria dos dois fatores. Isso aqui é interessantíssimo, tá? Teoria dos dois fatores. Imagina isso daqui. Isso é uma reta dos números reais, né? Onde você tem aqui os números positivos, tá? E é para cá os números negativos. E aí, isso daqui não existe a teoria. Isso aqui é só para ilustrar vocês como funciona o pensamento da teoria dos dois fatores. Ou pode aparecer na sua prova também a teoria bifatorial. Para Herzberg, você teria aqui o nível 0. Nível 0, nem motivado, nem puto, ou nem insatisfeito, pé da vida. Tá? Eu sei que puto em algumas regiões do país tem uma conotação diferente, mas eu tô querendo falar puto da vida é o cara que tá com raiva, tá insatisfeito. Tá? Esse é o meu, vamos dizer assim, a minha conotação. Então, para ele existem fatores que ele chama de fatores higiênicos. O que esses fatores higiênicos fazem com o indivíduo? Eles no máximo fazem você chegar aqui do zero. Veja, onde daqui para cá seria motivado. Tá? Motivado. Beleza? Então aqui o cara estaria motivado. Motivado. Tá? E aqui ele estaria insatisfeito. Insatisfeito. Beleza? Então aqui ele estaria desmotivado e aqui insatisfeito. Tá bom? Muito bem. Então, os fatores higiênicos não fazem você ficar motivado. No máximo, você chegaria aqui no zero. Mas tem determinados fatores que vão fazer com que você fique motivado. Mas vamos ver já já. Qual é esses fatores higiênicos? Salário. O que quer dizer o quê? Um salário bom faz você ficar satisfeito, mas não necessariamente motivado. Salário não motiva. Guarda isso aí para sua prova que você vai acertar muita questão boa. Salário, para fins da teoria dos dois fatores, para fins de teorias motivacionais, salário não
motiva. Salário contribui para que você não fique insatisfeito. Clima organizacional. Como é que você se sente em relação ao seu ambiente de trabalho, seus relacionamentos no trabalho, com relação à cultura organizacional, se você gosta do seu trabalho, gosta dos relacionamentos das pessoas, do ambiente. Isso não faz você ficar motivado, isso faz com que você fique satisfeito. Políticas da empresa e as condições de trabalho. Você vai dizer que os fatores higiênicos estão ligados ao ambiente de trabalho. Então, os fatores higiênicos são fatores que contribuem para a não insatisfação, ou são fatores que contribuem para a satisfação do trabalhador, do funcionário. Por outro lado, eu tenho fatores motivacionais. Esses sim fazem você sair do zero para a motivação. Esses estão ligados ao conteúdo do trabalho. São elementos, são fatores que estão ligados ao conteúdo do trabalho. Tá? Liberdade de decisão, você poder decidir, tá? Dentro do seu trabalho, o que vai ser feito, o que não vai ser feito. Responsabilidades no trabalho, né? Você ter responsabilidades, você se sentir responsável, se sentir privilegiado. Reconhecimento dos seus superiores e dos pares e subordinados. Crescimento profissional. Veja que isso daqui, segundo o Herzberg, é o que realmente vai fazer você se motivar. Sem isso, você não vai se motivar. Tá? Então, os fatores motivacionais são ligados ao conteúdo do trabalho, enquanto os fatores higiênicos estão ligados ao ambiente de trabalho. Guarde muito bem essa informação para você, tá bom? Na teoria X e Y, que é outra teoria, existem dois tipos de pessoa. Quem falou sobre essa teoria foi esse cara aqui, McGregor. Para a teoria X e Y, eu tenho dois tipos de pessoa. Tem a pessoa da teoria X e tem a pessoa da teoria Y. A teoria X, eu até brinco em sala que é o vagabundão. É aquele que não quer nada. Evita trabalho, tem que ser incentivada, não quer assumir responsabilidade, são pessoas reativas, preguiçosas e buscam a própria segurança. É aquele que não quer nada com nada. É aquele que você já deve ter trabalhado, né? Se você já trabalhou na vida, você já conheceu gente assim. É aquele que, não, deixa isso daí, sempre foi assim, não vai mudar não. Estou aqui há 20 anos e nunca mudou. Esse é o tipo da teoria X. É a teoria da hipótese da mediocridade das massas. A grande maioria está incluída nessa teoria X, segundo o McGregor. As pessoas não querem responsabilidade. As pessoas não... Se ninguém fala nada, elas não fazem nada. Se ninguém incentivar, elas não correm atrás. Já na teoria Y é o oposto. Esse daqui é a pessoa naturalmente motivada. Veja que é uma teoria, né, intrínseca do conteúdo. Ou seja, explica, deixa bem claro para nós quem é que quer motivação. O que é que motiva, na verdade, né? Quais são os fatores? Então, por isso que a gente fala que a teoria X e Y é uma teoria do conteúdo. Né? É natural, é intrínseca da pessoa. Tá? As pessoas procuram trabalho, as pessoas têm muita iniciativa dessa teoria Y, né? As pessoas buscam naturalmente trabalho, as pessoas querem inovar, inovação, ó. Elas não se acomodam, tá? Assumem responsabilidades e procuram. Então quer ser chefe, quer ter papel importante dentro da empresa, busca realmente modificar,
quer ser uma referência, tá? Quer ser uma referência para as pessoas, tá bom? E elas querem realmente fazer um trabalho importante. Não há necessidade de incentivo. Essas pessoas não precisam ser incentivadas, estimuladas para o trabalho. Elas naturalmente são motivadas pelo maior esforço, né? Tá? Isso aqui é importante, tá bom? Para a gente finalizar essa primeira parte, galera, e ir para a segunda parte da nossa aula, eu gostaria de falar o seguinte: as pessoas da teoria Y, antes, tá? Para a gente falar antes, tá? Vou falar também aqui das necessidades adquiridas para a gente fechar. O que diz a teoria de necessidades adquiridas? As pessoas são movidas por 3 necessidades básicas: a afiliação, poder e realização. Aqui, para você poder lembrar na hora da prova, eu costumo dizer o seguinte: todo mundo já participou de algum grupinho em escola, né? Então, não sei hoje, né? Eu já passei dos 30, mas na minha época de escola ali, na 5ª série, 6ª série ali, 1º grau, todos tinham grupinhos, né? Grupinho, a galera que gostava do pagode, a galera que gostava de esporte, tinha o grupinho dos nerds, no meu 2º grau tinha o grupinho dos roqueiros e tal. Tinham grupos, né? Que nos anos 80 eram chamadas de tribos. E a teoria das necessidades adquiridas busca explicar, no seu primeiro ponto, é o quê? A necessidade de afiliação. Ou seja, de você fazer parte desse determinado grupo. Então, por exemplo, eu gosto de rock, né? Eu gosto mesmo, né? Não é um exemplo, eu curto pra caramba. Então, pô, havia em mim uma necessidade de participar do grupo das pessoas que curtiam rock, que tinham banda, que iam pra shows e tal. Então, há uma necessidade de afiliação. Dentro do trabalho, dentro da empresa, existem grupos também, né? Em empresas maiores. Gente, essas teorias foram pensadas em empresas gigantescas. Não é na padaria do seu José na esquina que tem 5 funcionários, ou no mercado do seu João, ou na farmácia da Dona Maria. Não, eu tô falando em empresas grandes, 200, 500, 1000 funcionários, tá? 100 mil funcionários, 50 mil funcionários foram desenvolvidas nesse contexto. E aí você tem grupos que há uma necessidade de você fazer parte de determinado grupo. Então ele fala aqui, ó, necessidade de afiliação, de ter bons relacionamentos, de pertencer a determinado grupo. Vamos dizer assim, depois que você faz parte de determinado grupo, você tem a necessidade de poder, controle, de influência. Olha, hoje o rolê vai ser em tal lugar. Olha, o show vai ser em tal local. Então a gente tem que ir para lá. Tá? Então, tomar decisões, isso aqui é interessante, tá? Aí você tem a necessidade de realização. Deseja a excelência nas atividades, assume responsabilidade, deseja o sucesso. Então tem 3 necessidades. E o que eu gostaria de falar para você, que eu não falei no slide anterior, é o quê? Que as pessoas que têm necessidade de realização, né? Necessidade de crescimento lá do teoria de Alderfer, né? Teoria RC, necessidade de autorrealização. As pessoas que buscam a excelência, eu já vi isso em prova e eu concordo também, tá? As pessoas que buscam a excelência, buscam o melhor desempenho possível, elas tendem a trabalhar sozinhas ou, no máximo, se relacionar com pessoas que têm o mesmo objetivo. Pessoas que querem ser excelentes, querem ser os melhores, né? Buscam a excelência em tudo que fazem, tendem a trabalhar sozinhas, tendem a exercer atividades sozinhas, tendem a não se misturar com outras pessoas, porque elas não identificam nas outras pessoas as necessidades que ela tem. Então elas tendem ou a trabalhar sozinha, que é mais comum, porque quem busca esse nível de excelência são poucas pessoas, ou elas acabam se envolvendo com pessoas que têm o mesmo objetivo, tá? Então, só recapitulando, né, teoria de necessidades hierarquia de necessidade de Maslow, fisiológica, segurança, social, estima e autorrealização. Teoria RC, existência, relacionamento e crescimento. Teoria dos 2 fatores, nós temos os fatores higiênicos, que estão ligados ao ambiente do trabalho e que estão relacionados à não insatisfação, e os fatores motivacionais, esses sim que motivam
e estão ligados ao conteúdo do trabalho. E por último, nós vimos a teoria das necessidades adquiridas de McClelland. E seriam 3 necessidades. A necessidade de afiliação, que é a necessidade de fazer parte de um grupo, ter bons relacionamentos. A necessidade de poder, que seria ligado a influência e a tomada de decisões. E a necessidade de realização, que é o nível de excelência mais alto, né? O sucesso, a assunção de responsabilidades por determinado sucesso. Beleza? Vou ficando por aqui. No próximo bloco eu volto para falar de mais alguns pontos dessas teorias. Beleza? Não sai daí, já já eu volto.